O Senhor prometeu que construiria um novo céu e uma nova terra. E é nesse novo céu e nessa nova terra que nós vamos morar. O próprio profeta Ezequiel já dizia que o céu é uma cidade e é onde nós iremos morar. Em Ezequiel 12, no verso 3, ele diz que o céu é uma cidade e nós vamos morar lá. Hebreus 11, 9 também fala alguma coisa, mas não vou ler essa referência. Vamos abrir na primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Existe uma esperança na vida do verdadeiro cristão. Há uma esperança de que nós teremos uma nova cidade. Diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Essa é a nossa esperança em Jesus Cristo. Mas o mesmo Pedro complementa nas suas últimas palavras. Ele começou com essas palavras, a esperança em Cristo Jesus. Mas ele complementa no último capítulo da segunda epístola, no versículo 13. Ele diz aqui por que é que ele tinha essa esperança. Ele diz aqui no capítulo 3, versículo 13 da segunda carta, ele começa a dizer: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia, aleluia. Esse novo céu, essa nova terra, é a terra da justiça, é a terra da esperança. Glória a Deus. E ele diz aqui: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aleluia. E vejamos aqui ainda: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Nós temos esta esperança gloriosa. Poderemos ler ainda nesta noite, oh glórias ao Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 21 em diante. Capítulo 21, versículo 1 em diante. Veja o que diz lá o evangelista João: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Oh, glória a Deus! Com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já estão passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve ainda, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. E disse-me mais ainda: está cumprido. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, oh glória a Deus, quem vencer herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Para quem essa promessa? É para você. Por isso eu não suporto o crente que não dá aleluia. Eu quero crente que dê aleluia, que dê glória a Deus. Essa promessa é nossa e não há demônio que vai tirá-la de nós. O sangue de Jesus que repreenda Satanás, porque nós estamos com Jesus. Nós somos o povo que vai morar no céu. Nós somos o povo de Deus e Ele é o nosso Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Vocês pensam que é só no último livro da Bíblia que Deus prometeu que Ele seria o nosso povo? Nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, nós vamos ver, por exemplo, em Levítico já, Deus dando esta promessa. Ele diz lá no capítulo 26 de Levítico, versículo 12. Eu estou lendo várias referências para os irmãos saberem que Deus tem um lugar preparado, e o lugar preparado tem que ser para um povo preparado. Vamos abrir a Bíblia em Levítico 26, verso 12. Ele diz: E eu andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Aleluia, Jesus, aleluia, meu Deus. Oh, glórias ao Senhor. Oh, glórias ao Senhor.
Oh, nós somos o povo que vai morar no céu. Nós temos essa justiça conforme eu li. Nós temos essa esperança e essa paz. Nós somos o povo que vai morar no céu. Não é verdade, irmã Maria do Carmo? Nós vamos morar nesse céu. 88 anos de esperança. Eu espero chegar lá, mas se eu não chegar lá, eu chegarei antes com Jesus. Aleluia! Há uma esperança em nosso coração. Somos parte do povo que vai morar no céu. Essa terra em que nós vivemos, não durará para sempre. Deus já havia predito isso muito antes da vinda de Jesus Cristo. O próprio profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 17, Deus, usando a boca do profeta, ele dizia: eis que eu crio um novo céu e uma nova terra. Esse mundo será enrolado como um pergaminho e será destruído. Oh, pastor Tagama, como é que vai ser destruído? Por uma guerra nuclear, por fome, por falta de alimento, pela peste gay, por quê? De que maneira esse mundo vai ser destruído? Pelo anticristo, pelas guerras, pelas detonações nucleares, por quem? Quem destruirá esse mundo? Não sei. Eu só sei que quando for destruído eu já não estarei mais aqui. Estarei no novo céu construído por Deus, um novo céu e uma nova terra. Aleluia. E o profeta Isaías, Deus usando ele, diz: eis que cria um novo céu e uma nova terra. Deus não é mentiroso, Deus não é demagogo, ele não precisa fazer plano de habitação para pagar 25 anos. Meus amados irmãos, Deus tem um novo céu, uma nova terra de graça para aqueles que quiserem receber. O povo de Deus vai morar no céu. Aleluia. Quem vai morar nesse céu? O católico romano? O católico ortodoxo? O católico do padre Padre Cício? Quem vai morar no céu? Hoje eu vou dizer quais são as condições e as características do povo que tem essa paz, a esperança e a justiça. O povo que vai morar no céu tem que ter algumas características, porque se o céu é o lugar, quando o profeta Isaías diz que eis que cria um novo céu, uma nova terra, então Deus está preparando um novo céu, uma nova terra. E se o céu é um lugar preparado, não é qualquer pessoa que vai morar lá. Se o céu é preparado, também tem que ser para um povo preparado. Aleluia! Deus está preparando o céu para um povo preparado. É um lugar preparado. E só poderá ir para o céu um povo selecionado por Deus. Um povo selecionado por Deus. Sem a devida preparação, ninguém poderá entrar nele. Não vai não. Eu vou de qualquer jeito, Deus é bonzinho, vai não. Só entrará no céu um povo com as devidas condições. Vamos ver quais são as condições? A primeira condição do povo que vai morar no céu é esta: para entrar no céu, só vai entrar lá um povo perdoado. Repito para que você jamais esqueça. O povo que vai morar no céu, em primeiro lugar, tem que ser um povo perdoado. Aleluia. Como ministro do Senhor, a minha alma tem gemido. Tenho conversado com companheiros de lutas, como o irmão Gregório e outros, e eles têm gemido ao ver a indiferença e o afastamento do povo desta terra das coisas santas. Misturam Deus com candomblé, com macumba, com galinha preta, com sangue de galinha preta, mistura com cachaça, com pinga, com algum, com exum, com trevo de 4 folhas, com horóscopo. É uma vergonha, esse povo está brincando com Deus. Mistura o Deus verdadeiro com Deus de pau, de pedra, de ouro, pendurado no pescoço, pendurado na parede, pendurado na casa, com pedaço de cruz, sem cruz e muitas outras maneiras. Estão misturando o nosso Deus com esses deusinhos, querendo moldar nosso Deus no figurino mesquinho do homem. Mas Deus não é este Deus. O nosso Deus é o verdadeiro Deus, e o povo que vai morar no céu tem que estar com Ele. O povo desta terra tem andado em pecado contra Deus, e Deus não está satisfeito com o que está acontecendo, meus amados irmãos. Uma pessoa, escutem-me por favor, uma pessoa não pode perdoar a si próprio, não. Eu posso chegar junto ao irmão Gabriel e ofendê-lo em palavras: o senhor é isso, o senhor é aquilo, e ofendê-lo numa hora em que talvez eu esteja com os ânimos um pouco, os nervos um pouco mais exaltado, e eu posso ofendê-lo e maltratá-lo em palavras. Depois eu saio da presença dele xingando ao irmão Gabriel, e eu chego em casa e digo: acho que eu exagerei, eu errei. Então eu faço o seguinte: eu chego no espelho, pego o espelho, olho para mim mesmo e digo: Takayama, sim, você errou, errei, mas eu te perdoo, viu? Você está perdoado.
Você me perdoa, Takayama? Eu te perdoo, Takayama, então você está perdoado. Está certo isso? Claro que não. Até uma criança respondeu não. Onde já se viu? Eu não posso perdoar a mim mesmo? Isso é hipocrisia. Se eu errei, eu tenho que ir em direção à pessoa que eu errei e pedir o perdão da pessoa que eu ofendi. Eu tenho que chegar à presença do irmão Gabriel. O irmão Gabriel aquele dia estava meio exaltado, eu sei que eu errei, cometi a falha. O irmão me perdoa e se ele quiser me perdoar, ele me perdoará. Mas a mim eu não posso perdoar a mim mesmo. O homem não pode perdoar-se a si mesmo. Os homens estão vivendo essa hipocrisia. Cometem transgressões contra Deus, vivem pecado contra Deus. Depois acham que nada está acontecendo, que nada está errado. Meus amigos, senhoras e senhores, os homens estão vivendo em transgressão contra Deus. Os homens estão andando em pecado contra Deus. E se os homens querem morar um dia no céu, primeiramente precisa ir a Deus e pedir perdão àquele que ele transgrediu. Deus está sendo ofendido na sua santidade. Estamos vendo a imoralidade craçando a nossa sociedade. Estamos vendo o engano moldando o coração do nosso povo. Estamos vendo o homem andando em erros e mais erros, em pecados e mais pecado, em imoralidade, mais imoralidade, sensualidade, vergonha, homossexualismo, prostituição, bebida, embriaguez e mais pecados e mais pecados. A minha alma geme ao ver esta terra corrompida e imoral. E Deus não está alegre. E Deus não está satisfeito, a minha alma geme. Porque dentro de mim está o Espírito de Deus, como está no seu coração também. O Espírito de Deus está gemendo diante da imoralidade, da vergonha deste povo. Os homens estão em pecado, em transgressão contra Deus. E muitas pessoas da igreja estão achando que isso é coisa normal. Meu amado irmão, o Satanás já está querendo influenciar a sua vida. Mas hoje eu repreendo este espírito demoníaco. Saia em nome de Jesus. Só pode perdoar o povo que se arrepende, aquele que foi transgredido. O único que pode perdoar o povo não é Buda. O único que pode perdoar o povo não é Confúcio, não é Allan Kardec, não é Zoroastro, não é o Confúcio, não é nenhum desses deuses que nós vemos por aí. O único que pode perdoar o nosso pecado não é Maria, nem Pedro, nem André, nem Felipe, nem Tiago, nem Takayama, nem Gabriel, nem pastores, nenhum desta igreja não. O único que pode perdoar o teu pecado é aquele que está sendo ofendido. Peça perdão a ele nesta noite, porque só vai entrar no céu um povo perdoado por Jesus Cristo nosso Senhor. É indispensável o perdão de Deus. O Senhor Jesus é o único portador desse perdão. Foi por isso que o profeta Isaías, olhando para teu Senhor naquela visão profética, dizia: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O profeta Isaías, no capítulo 43, verso 11, registra as palavras de Deus, quando Deus diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aleluia! É preciso o perdão de Deus, meus amados irmãos. Somente pessoas perdoadas por Deus poderão entrar no céu. Por isso que o salmista, no capítulo 32, versículo 1, ele dizia: bem-aventurado o homem cujos pecados são perdoados. Oh, glórias ao Senhor! É preciso ser perdoado para poder morar nos céus. Quantos já sentem o perdão de Jesus nesta noite? Aleluia! Glórias ao Senhor! Aleluia! Muita gente já está preparada para subir aos céus, mas alguns talvez não tiveram a coragem de levantar, reconhecem com sinceridade que alguma coisa não vai bem, mas o perdoador está aqui nesta noite. Aleluia! Eu sou o Senhor e fora de mim não há perdoador, não há salvador. Mas em segundo lugar, o povo que vai morar no céu, além de ter que ser um povo perdoado, também tem que ser um povo purificado. Apocalipse 21, verso 27, a Bíblia diz que não entrará no céu coisa alguma impura. Nada. Nada impuro poderá entrar no céu. No céu não encontrará coisa alguma impura. Você diariamente toma o seu banho. A água lava o seu corpo. A água lava os seus cabelos, o seu rosto. Com sabão você pode tirar a sujeira do seu corpo. Mas, meu amado irmão, com água você pode lavar corpo, pode lavar roupa, pode lavar muita coisa, mas não há água nem sabão que possa lavar o seu coração. A única química existente para lavar o nosso coração é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo.
Tem muita gente por aí querendo dizer que sangue de galinha preta pode resolver o problema do povo. Pobre miseráveis são esses. Sangue de galinha preta não fecha o corpo de ninguém. O único que pode perdoar o nosso pecado é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Sabe, meus irmãos, na ocasião da Páscoa, nós estamos vivendo a ocasião da Páscoa. Sabemos que na ocasião da Páscoa, quando Deus disse que enviaria uma praga, por favor, escutem-me porque é importante. Quando Deus prometeu que enviaria uma praga sobre o seu povo, sobre o povo que estava contaminado, a praga da morte viria. O povo de Deus estava, outros perguntaram a Deus: como faremos, Senhor, para que a praga da morte não venha sobre o nosso lar também? E Deus disse: olha, vocês matem, cada chefe de família mate um cordeiro. E antes de completar as 6 horas da tarde de sexta-feira, ao imolar o cordeiro, toda a família deve estar reunida, e o chefe da família vai recolher aquele sangue numa bacia. E aquela bacia recolherá todo o sangue. Não permita que uma gota caia no chão, mas recolha todo o sangue do animal imolado do holocausto. E aquele sangue deverá ser aspergido antes das 6 horas da tarde. Vocês chegarão na porta da sua casa e esfregarão o sangue nas ombreiras da porta do lado de fora, em cima e nos lados, nas ombreiras de madeira. Aleluia! Glórias a Deus! E todo chefe de família fez isso. Eu fico conjecturando, evidentemente a Bíblia não narra isso, mas eu imagino que naquele tempo também havia algumas donas de casa que eram muito vaidosas e diziam: marido, porque tem casa que é assim, a mulher manda mais do que o homem. Espero que aqui não haja esse tipo de gente, mas... marido, não vai botar esse sangue lá na porta, não. Eu vou receber visita semana que vem e você vai sujar a porta lá. Suja a janela, suja a porta do fundo, suja ali em outro lugar, mas a minha porta eu não vou deixar. Tem mulher que assim manda mais que o marido, porque a casa é uma desgraça. Espero que não haja irmãs desobedientes hoje, né? Esse é outro assunto. E Moisés mandou para que o povo preparasse tudo isso, e isto aconteceu. Quando o anjo da morte passou de madrugada e ele olhava para as casas, toda casa que ele chegava na frente encontrava o sangue, ele respeitava e ele ia para a casa seguinte. A casa que não tivesse o sangue, havia morte, a praga da morte entrava naquele lar e morria o primogênito. Meus irmãos, a praga da morte espiritual já está chegando em muitas igrejas por aí, em muitas casas por aí, em muitos lugares por aí. Porque já não há mais sinal do sangue em muitas igrejas. Mas eu espero que esta igreja, se deseja morar no céu, tenha o poder do sangue de Jesus Cristo em suas vidas. Estão querendo tirar o poder da eficácia do sangue, mas nós estaremos cobertos com o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. Esta igreja permanecerá fiel até o dia da vinda do Senhor, porque é o sangue quem purifica de todo o pecado. Quando nós chegarmos lá no céu, eu quero que os irmãos saibam de mais uma verdade. Quando nós chegarmos no céu, Deus olhará para o sangue? Sim, senhores. Mas sabe onde é que Deus vai olhar para o sangue, meus amados irmãos? Aqui aprendamos mais uma lição. Existem 2 verdades na situação do sangue. Existe nesta lição a redenção fornecida e a salvação aproveitada. O sangue recebido na bacia era a redenção fornecida. Matar o cordeiro era a redenção fornecida. Saber que teria que morrer o cordeiro era a redenção fornecida. A família participar daquele sacrifício de sangue era a redenção fornecida. O sangue derramado até a bacia, até a última gota, seria a redenção fornecida. Mas se o sacrifício parasse por ali, seria só a redenção fornecida e não seria a salvação aproveitada. Agora a salvação seria aproveitada se aquele sangue, depois de recolhido, fosse aspergido nas portas, nos umbrais da porta. Aí seria a salvação
salvação aproveitada. Há muita gente que está vivendo dessa forma, sabe que Jesus é o Salvador, é redenção fornecida, sabe que existe um plano de salvação, é redenção fornecida, sabe que Jesus morreu há quase 2000 anos, é redenção fornecida, sabe que existe a Semana da Páscoa, é redenção fornecida, sai pelas ruas aí pela Semana da Páscoa, fazendo os seus trabalhos, é redenção fornecida. Eu quando estava vindo aqui para Porto Alegre, vi muitas pessoas carregando cruzes pela estrada, redenção fornecida. Isso não vai resolver nada se somente ter redenção fornecida, é preciso ter a salvação aproveitada, e hoje você poderá tê-la. Salvação aproveitada é aceitar Jesus, é viver com Jesus, é andar com Jesus, é obedecer a Jesus, é receber Jesus pela fé, é ter a sua vida coberta pelo poder do sangue. Salvação aproveitada. Oh, glória a Deus. Eu vou contar mais um segredo aqui essa noite. Quando nós chegarmos no céu, Deus vai olhar para o sangue na cruz? Vai, meus irmãos? Não. Quando nós chegarmos no céu, Deus não vai mais olhar para o sangue na cruz. Não. E onde é que Ele vai olhar para o sangue? Ele vai olhar para ver se o sangue está derramado no seu coração. E quando nós entrarmos, aleluia, nós teremos uma marca e uma característica comum. O poder do sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica de todo o pecado. Mas em terceiro lugar, o povo que vai morar no céu, além de ter que ser um povo perdoado, tem que ser um povo purificado, em terceiro lugar tem que ser um povo preparado. Se nós lemos em Mateus 11, verso 12, veremos que o reino dos céus tem que até ser tomado por violência. A Bíblia diz que o reino do céu é até tomado por força. O céu é lá, mas o seu reino começa aqui. Meus amados irmãos, e é esse versículo de Mateus 11, verso 12, que diz que o reino dos céus é até muitas ocasiões tomado por violência. Pastor Takama, não há uma incoerência nesse versículo? Onde já se viu? A Bíblia diz mesmo que não é por força nem por violência, aqui diz que o reino do céu em algumas ocasiões é tomado por violência. Eu quero explicar esta situação porque muita gente faz confusão nesse sentido e tem gente que vive rachando cabelo nas coisas espirituais. Procura esses versículos difíceis para procurar salvação. Está procurando é condenação. Eu não preciso saber dessas coisas. Eu preciso saber que Jesus é o meu Salvador e o seu sangue me purifica de todo pecado e é o quanto basta. Mas já que você quer saber mais alguma coisa a respeito disso, vamos lá. Nessa ocasião, quando a Bíblia diz que o céu, o reino do céu em algumas ocasiões é tomado por força ou por violência, nós para compreendermos melhor essa ocasião, nós temos que considerar a época em que isso foi dito. Na ocasião em que isso foi pronunciado, nós sabemos que João Batista estava lá no cárcere, numa situação difícil. E foi nessa ocasião que essas palavras foram ditas, mas eu vou explicar em mais alguns detalhes. João Batista houve assim um momento de dúvida, de titubeação, e ele mandou 2 emissários dele lá do cárcere perguntar se aquele Jesus era realmente ele mesmo, porque entrou uma pequena, até os homens mais fortes muitas vezes entram uma pequena raiz de dúvida, e isso não é bom que aconteça. E João Batista mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo o Messias ou haveriam de esperar outro. E os mensageiros chegaram para Jesus e disseram: olha, João Batista pediu que nós viéssemos aqui, ele já está lá no cárcere, dentro de poucos dias ele vai morrer, mas ele mandou perguntar para ti, Senhor, se és tu mesmo ou é outro que devemos esperar. Jesus olhou para os mensageiros e disse: olha, leve a mensagem para João Batista. Qual é a mensagem, Senhor? Diga para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurados que não se escandalizarem por causa dele. E Jesus começou a falar com aqueles discípulos e eles voltaram, porque a Bíblia diz que desde os dias de João Batista até agora está havendo um grande avivamento. Meus amados irmãos, daqueles dias de João Batista até o dia que Jesus, ele manda o mensageiro para Jesus, havia passado apenas alguns meses. E vejam que naqueles poucos meses e já havia um grande avivamento espiritual. Por quê? Porque a mensagem de João Batista não era uma mensagenzinha arroz com feijão. Não. Já viram os evangélicos andam pregando por aí? Oh, jeitinho, vem pra igrejinha, ande de qualquer jeitinho, não faz malzinho, olha, ande de qualquer forma, basta que vocês tragam seus dízimozinhos, olha, não ande, a doutrina não precisa aqui na igreja ser besteira. Nós não vamos pregar esse evangelho aqui não.
Se vocês estão esperando esse evangelhozinho, como diz alguns, o evangelho arroz com feijão, água com açúcar, não. Este não é o evangelho das Assembleias de Deus. E se um dia for, eu oro a Deus para que nunca aconteça, senhores obreiros da convenção das Assembleias de Deus do Rio Grande do Sul. Tá certo, há muitos costumes que nós devemos banir realmente, porque são coisas que não são criadas por Deus. Mas a doutrina verdadeira deve ser mantida na palavra de Deus. João Batista pregou, em poucos meses havia um grande avivamento. A sua mensagem não era nada popular. A sua mensagem era penetrante. Aos fariseus e saduceus ele dizia: raça de víboras. Ah, meus amados irmãos, João Batista não tinha papas na língua, não. Ele dizia: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aqui não existe protegidos e protegidos, não. Aqui existe um povo que quer morar no céu, e para morar no céu tem que ser um povo preparado. Arrependei-vos, diz o Senhor. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqueles que cobravam impostos, João Batista dizia em Lucas 3,11, olha, não exijais mais do que o povo possa pagar. Para aquelas autoridades que queriam aproveitar o povo, em Lucas 3,14, ele dizia, olha, vocês não devem extorquir mais do que o povo possa dar, e não deveis caluniar. Aos poderosos como Herodes, João Batista não tinha medo de falar. Em Marcos 6,18, ele dizia para Herodes, Herodes, não é lícito você ter a mulher do teu irmão. A mensagem dele não foi nada popular que acabou lhe custando a sua cabeça. Quando me propus a pregar definitivamente o Evangelho, porque até um tempo eu vivia pregando o Evangelho apenas por emoções, mas hoje prego por convicções. Eu sei que muitas vezes os pastores aqui têm que ter uma paciência muito grande com jovens que na verdade prega por emoção, prega porque é bonitinho, está pregando na frente do púlpito, prega porque aquela mocinha que ele gosta está ali, se ele pregar a mocinha vai ficar mais satisfeita com ele, não é? Hoje você vai sair daqui arrependido, meu amado irmão. Arrependei-vos! Chacarabacandaraia, labacheca, labachandaraias. Em nome de Jesus Cristo, a mensagem do Senhor é uma mensagem talvez nada popular. Custou a cabeça de João Batista. Eu também não estou com medo. Se a minha cabeça rolar, eu estarei chegando no céu primeiro, aleluia. Mas eu vou pregar a palavra de Deus até o dia da vinda do Senhor. A mensagem de João não foi popular, mas trouxe um grande avivamento. Igreja Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, se queremos o grande avivamento prometido por Deus, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vamos entrar pela mensagem do arrependimento, andar com Jesus, viver com Jesus e obedecer a palavra de Jesus, porque é o povo preparado que vai morar nos céus. Aleluia, aleluia. O reino dos céus é tomado por violência, por força. Mas era o reino dos céus. Não se trata de uma mera igreja, não, meus irmãos. Não se trata de uma mera congregação, uma mera denominação. Mas aqui nós estamos falando que do reino dos céus. O reino dos céus é tomado por força. Fala sobre o império onde governa o Senhor, onde impera o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o império invisível e não humano. É o império que governa Cristo dentro dos nossos corações. Cristo disse a Pilatos em João 18, verso 32, meu reino não é deste mundo, não é daqui. O meu reino não é terreno, é celestial. O meu reino não é material, é espiritual. O meu reino não é passageiro, é eterno. O meu reino não é de trevas, é de luz. O meu reino não é de tristeza, é de alegria. É este o reino do Senhor que nós temos em nossas vidas. Mas por que que sofria violência, irmão Takama? Reino do céu é desse jeito mesmo. Eu imagino que naqueles dias, quando Jesus estava pregando, alguns usavam de violência. Por isso Jesus expressou-se desta forma. Por exemplo, tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue e ia morrer. Era ela quem sabia da necessidade dela, não os outros. E quando a multidão estava chegando até Jesus, Senhor, tem tanta gente aí que te aperta, e tanta gente aí te incomoda. Senhor. Não. Alguém me tocou. Quem me tocou? Oh, eu creio que Deus, Jesus está aqui nessa noite dizendo, alguém está me tocando. Alguém está me tocando, aleluia! Fui eu, Senhor. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Oh, glórias a Deus.
Assim aquela mulher usou de violência, mas não foi somente ela, não. Outro dia Jesus estava pregando numa casa, e a multidão afluiu como está aqui. Não se podia entrar pela porta da frente, nem pela porta do lado, nem pela porta do fundo, nem pela porta da cozinha. As janelas estavam abarrotadas de pessoas, eram casas pequenas naquela época. E 4 pessoas chegaram com um paralítico na mão, deitado numa maca. O paralítico chegou ali, não podia chegar, mas os 4 amigos pensaram: o que é que nós vamos fazer? Entra pela porta da frente, sai da frente, não sai, não sai. Vamos pela janela. Vai, passa o homem aqui pela janela. Aqui também não dá, meu amigo, não está vendo que está cheia a casa aqui? Meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Tem tanta gente querendo chegar até Jesus. Vamos lá, mas no telhado, no telhado. E subiram até o telhado. E veja se tem cabimento, meu irmão. Eu ia achar ruim se a casa fosse minha. Arrancaram o telhado e desceram o homem lá de cima. Usaram de violência. Oh, glória a Deus. Mas quando abaixaram aquele paralítico até onde estava Jesus, eu creio que Jesus sorriu e curou aquele paralítico quando chegou até ele. O reino dos céus é tomado por violência. Dizem por aí que os crentes são muito violentos. Tá louco, irmão? Ô, Montacama, por que fazer essa barulheira? A vizinhança está até reclamando. Mas é isso mesmo, o crente é cheio do fogo, cheio do poder, cheio de graça, cheio de alegria, cheio de gol, cheio de vitória. O crente grita, isso é violência, não é não? De violência é você andar em pecado, mas você andar com Jesus, esse é outro tipo de violência. É esse que Jesus quer. Glorifique a Deus, fale em língua estranha, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. As condições têm que ser duras, meus amados irmãos. As condições para estar no céu tinha que ser para um povo preparado. Deus não quer crente moloide, não. Seja crente vitorioso, seja crente que pregue, que tenha coragem de falar, que ore, que jejue e que não tenha medo do demônio. Sai, demônio, nós não temos medo de você, porque Jesus está conosco. As condições não eram fáceis. Se você quer ir para o céu e quer, não vai. Jesus disse que as condições eram duras. Em Mateus 8:21, para os escribas, Jesus dizia: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Para aquelas pessoas que queriam viver enterrando os mortos, Jesus disse em Mateus 8:21 e 22, aos discípulos que queriam enterrar os mortos: deixe os mortos enterrar os mortos. Para aqueles que amavam pai e mãe mais do que a Deus: Jesus, eu só vou trabalhar para a gente depois que meus pais morrerem. Em Mateus 10, verso 37 e 38, Jesus disse: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. As condições não são fáceis, são duras. Quando eu resolvi seguir a Jesus, meus pais me colocaram numa situação difícil. Disseram: ou você fica aqui em casa estudando e abandona esse negócio de Jesus, ou você abandona a casa e vai seguir Jesus. Eu disse: vou ficar com Jesus, papai, aleluia. E nunca me arrependi de ter tomado essa decisão, porque depois Jesus salvou meu pai, salvou minha mãe, salvou minha irmã, salvou meus irmãos, salvou meus parentes, e toda a família hoje serve Jesus. Glórias ao Senhor. Deus quer gente corajosa. Xaracalabachandaraias. Aleluia, aleluia, aleluia. Para o jovem rico, Jesus estava dizendo para aquele jovem rico que queria viver da riqueza, em Mateus 19, verso 16: vai, jovem, vende tudo quanto tem, segue-me. Para aquelas pessoas, meus amados irmãos, para os discípulos que perguntavam com medo em Mateus 16, 24, Senhor, será que vão muitos que vão se salvar? Jesus dizia: são poucos os que vão se salvar. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, muitos procurarão e não conseguirão. Aqueles que pensavam que para ir para o céu pode ir em qualquer porta, em qualquer lugar, Jesus dizia Mateus 7, verso 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição. A porta do céu não é fácil, a porta do céu é difícil, a porta do céu é estreita, o caminho do Senhor é apertado, o caminho é difícil, é o caminho apertado que Deus quer que você siga, irmão, meus queridos irmãos. Mas, irmão Takayama, quer dizer então que para a gente ir para o céu o caminho é difícil? Eu já estou cheio de luta, eu não quero mais luta, irmão Takayama. Por que é que você não quer luta? Bem, como é que eu devo orar, irmão Takayama? Jesus, me tira a luta. Não, isso é oração de covarde. Crente não pode dizer: Jesus, me tira a luta. Crente tem que orar como gaúcho, tchê. Aleluia. Senhor, eu não me peço que tu me tire a luta, mas que tu me dê forças para vencer as lutas. Aleluia. Esta é a oração daquele que está preparado. Aleluia. Deus está levantando um povo preparado e poderoso aqui no Rio Grande do Sul. E eu sei que Deus está levantando jovens, rapazes e moços aqui dessa igreja para um grande avivamento poderoso, para lutar e enfrentar Satanás. Sai da frente, demônio, que não há lugar para você. Este povo vai lutar até o dia da
vinda do Senhor. Nós somos um povo preparado. Há um preço a ser pago, há um esforço que é o preparo, somente uma firme decisão e nos habilitará a entrar no reino do céu. O céu é dado, mas ele tem que ser...